gente escuta falar a vida toda de que nós temos uma missão a cumprir. Acho que todo mundo já ouviu alguma vez, mas qual é a missão que nós temos a fazer? Aí a gente pensa no trabalho, a gente pensa nos amigos, a gente pensa no lazer, a gente pensa na vida, a gente pensa em tudo. Mas sempre está o grilo perto do nosso ouvido. Qual é a nossa missão? O que a gente está aqui para fazer? Não acredito que minha missão seja a mediunidade. Não acredito que a minha missão seja a exposição ou eu ser um expositor. Agora, é engraçado porque tudo converge para o mesmo lugar. Há muito tempo atrás, ou talvez há pouco tempo atrás, nós nem acreditávamos em espíritos. Hoje, muitos de nós não tem dúvida alguma sobre isso, né? Porque de alguma forma já se manifestou, já se apresentou a nós e nos chegou a um certo esclarecimento sobre isso. Tudo será revelado e muitas verdades virão à tona. Verdades que naquele momento serão muito concretas, mas que com o passar dos dias e dos meses elas tenderão a modificar-se também. Porque nós aprendemos, nós evoluímos, nós crescemos e as verdades se ampliam. Introdução feita, eu faço uma pergunta a vocês. Continuamos conversando, Jordelei e nós, aqui todos, ou passo a palavra a um irmão espiritual? Então, é que a saudade do Aipenado é muito grande. Fiquem em paz. Saudações, filhos amados de Deus, que a luz de Deus ilumine e abençoe a todos. Não existe um único ser humano que não caminhe na Terra em busca de respostas. Às vezes, as perguntas ficam mais restritas à ordem material, física, outras tantas no momento cronológico da nossa existência. Algumas questionam a vida, da onde somos, para onde vamos e por que estamos vivendo o presente. Qual o motivo das dores, das aflições? Qual o motivo dos gozos, das alegrias? Tudo isso terá fim? Como foi o começo? Perguntas são as que não nos faltam. Porém, as respostas, essa muitas vezes contamos nos dedos. Mas precisamos, de uma vez por todas, compreender que nós estamos na condição atual, na forma como nos conhecemos, com um propósito muito bem definido. Não ficar parado, não estagnar, crescer, caminhar, progredir. Então, surgem muitas mentes ávidas, inteligentes, trazem inúmeras formas para que possamos direcionar nosso caminho. Muitos ainda apegados à matéria densa, não enxergam um palmo à frente, senão angariar, crescer e produzir para si próprio. Às vezes, contribuindo sim, e grandemente, quando se trata de grandes empresários, ou de empresários que acabam contratando e fazendo com que parte generosa da população tenha o seu trabalho digno, justo, que possa se sustentar. Então percebemos que mesmo no processo de materialismo encontramos o positivo. Alguns esquecem por completo de olhar para si próprio e buscam incessantemente o saber aquilo que não se consegue compreender. Quando um cientista, um estudioso,
nos relata sobre cada processo de construção. Ficamos maravilhados com o conhecimento. Olhamos constantemente a ciência, esforçando-se, debruçando-se em cima de novos saberes, revelando uma vez mais aquilo que já foi tido como mentiras no passado, mas que agora tornam-se talvez possíveis verdades. Mas nós, ainda como seres espirituais, incompreendidos ou sem compreensão, procuramos as respostas no que aconteceu ou buscamos o saber naquilo que está por vir. Inúmeros e inúmeros sacerdotes, pastores, médiuns, expositores falam sobre as direções da vida, falam sobre os caminhos importantes que precisamos tomar, falam das revelações com o intuito de acalmar nossas mentes perturbadas. Mas nós, anestesiados, não conseguimos olhar um palmo, muitas vezes, diante de nós mesmos. Queridos irmãos de caminhada, vivemos em um mundo bastante limitado para tudo, para os conhecimentos ainda científicos, explicando os fenômenos básicos da natureza. Ainda tem muito o que descobrir. Ainda temos as limitações que a matéria densa nos impõe diante das nossas próprias realidades. Ainda temos o conflito interno de acharmos que alguns conhecimentos não são válidos para o nosso crescimento. Então caminhamos cegamente numa direção única, achando que ali encontraremos todas as verdades. Quando voltamos um pouco mais na história, então torna-se tudo, às vezes, um pouco mais enigmático, porque inúmeras sociedades do passado possuem um conhecimento tão vasto, que até hoje buscamos explicações de como aquilo poderia ser produzido. Mas mesmo assim, ainda hoje, buscamos nas organizações religiosas algo que nos traga paz e esperança. Buscamos imensamente o infinito, mas por um instante descuidamos do momento presente. E o momento presente, nesse momento, pode ser o infinito. Escutamos inúmeros mensageiros da paz falando da importância da simplicidade, do amor e do perdão. A vida nos trouxe inúmeros exemplos da humildade, da serenidade, de irmãos que viveram para fazer com que outros sofressem menos, compreendessem mais. Mas nós, neste momento, o que fazemos? Apenas absorvemos o conhecimento? Apenas absorvemos as informações? E as nossas ações? Aonde elas estão? Aonde que tudo isso que estou construindo como ser imortal está sendo posto em prática? Nos conselhos que damos ou nas ações que realizamos? A espiritualidade nos envolve em todo lugar,
Não há um único lugar que você possa estar que não esteja ali um ser de luz a te orientar, a te guiar. Então, nos perguntamos agora, nossas mãos estão cansadas? Estão exaustas? Ou estão preparadas para o trabalho? Porque estamos sendo convidados a trabalhar. Somos os trabalhadores da última hora. Mas por vezes parece cômodo sentarmos na poltrona para esperar na tela o número, a senha do nosso chamado. Quando me chamarem, eu vou. Senhores, senhoras, irmãos e irmãs, se a terra sacudir mais, nós podemos cair dela, porque ela está nos chamando. O universo está clamando para que despertemos de uma vez por todas do véu, do comodismo ao qual estamos inseridos. O movimento, hoje trazido pela espiritualidade, é muito amplo, porque ela busca o despertar da consciência, para que de uma vez por todas possamos compreender e agir para que possamos ser melhores, para conosco, para todos os que nos envolvem. Nunca se falou tanto sobre família, nunca se fez tanta campanha sobre a prevenção de doenças, nunca se falou tanto sobre os preconceitos que precisam ser derrubados, nunca se falou tanto ainda em trabalho escravo, mesmo a abolição tendo ocorrido há muitos anos. E quando me refiro a preconceito, não falo apenas dos mais comuns e corriqueiros do nosso dia a dia, mas sobre todos, principalmente os preconceitos que temos contra nós mesmos. De uma vez por todas, precisamos compreender que na vida, as separações aqui neste planeta, que é de provas e expiações, as separações, elas são necessárias, porque mentes que vibram semelhantes precisam estar juntas. Assim é no universo, assim é no mundo que nos envolve. Semelhantes se atraem por pensamentos. Então ainda hoje faz-se necessário inúmeras formas de compreender a vida, ou a religião, ou a fé. Mas a pergunta-chave é: e nós, como a compreendemos? Talvez possamos fazer uma pergunta: religião salva? Mas todos nós corremos em busca de religião para dizermos que estamos ligados ao mundo. O que pode salvar então? O amor. O amor. O amor que sentimos pelos nossos familiares, pelos nossos maridos, esposas. Aí é fácil, né? Compreendam então que às vezes amamos mais os nossos pets do que as pessoas que nos envolvem. Não que não devemos cuidar, relembrando que nós estamos para os animais, assim como os anjos estão para nós. Mas podemos pensar então que o amor salva. Mas se falarmos em amor, precisamos falar em fé. Falar em fé, caímos em religião. A fé salva? Salva. A fé sim.
Sim, os relatos de Jesus são maravilhosos e verdadeiros. Mas então, ressalto uma vez mais, a tua fé como está. Então, o que precisamos fazer para reforçá-la, para trabalhá-la, para desenvolvê-la, já que lotamos casas espíritas em busca de desenvolver nossas capacidades mediúnicas para compreender a existência, para compreendermos as perdas. Mas nunca falamos em desenvolver nossa fé. Será que para desenvolver a nossa fé não teremos que nos despir de quem acreditamos ser e ficarmos expostos, mesmo que para nós mesmos? É uma ação delicada. Mexe muito com as nossas estabilidades, aspas, em instabilidades. E então, ao falarmos sobre isso, sobre fé, talvez chegamos num ponto primordial. Reforma íntima. Às vezes é quase impossível. Às vezes. Antes falavam aqui sobre o possível e o impossível. Eu faço o possível para fazer minha reforma íntima. Mas hoje é impossível fazer o Evangelho. Estou cansado. É quase assim, não? Eu faço o possível para ser uma pessoa melhor. Mas hoje é impossível conversar contigo. Eu faço o possível para tratar todo mundo bem. Mas hoje é impossível respirar o mesmo ar que fulano respira. Então, às vezes, nós compreendemos o possível e o limitamos com as nossas barreiras do comodismo. E tratamos do impossível como sendo inviável qualquer trabalho de reforma ou de mudança interior. Então, quando falamos do impossível, fica muito bem determinado, definido, que nesse campo não tem como caminhar ou andar. Agora, descortinando-o, percebemos que o impossível não existe, que o impossível são as limitações que carregamos conosco, desde o processo que saímos das mãos do Criador. Percebemos que o impossível é a nossa fase, ainda mimados, querendo atenção ou a reprimenda. Mas, mentor, se nós pegarmos e tratarmos o impossível como aquilo que apenas ainda não conseguimos atingir, isso pode ser a próxima meta. Então diga que a próxima meta é possível e não que seja impossível. O impossível é só aquilo que alguém ainda não atingiu. No momento que alguém atingiu, passa a ser possível. Então, desde que você se esforce. Então, meu querido filho, você acabou de derrubar o impossível. Não é impossível. Se vai atingir, não é impossível. Se alguém já atingiu, É possível. então não existe o impossível aqui nesse planeta. Porque Jesus alcançou todos os impossíveis que possamos imaginar, tornando-os possível. Assim, falamos de uma verdade dura, um tanto dura, mas uma verdade. Se as metas do impossível é até alguém conseguir, então nesse planeta de provas e expiações, o impossível não existe, porque um ser já mostrou que tudo é possível. Às vezes, olhamos para um ponto fixo no horizonte e almejamos chegar naquela posição, naquele lugar, e caminhamos como cegos naquela busca. Então esquecemos por completo de abrir os nossos olhos e olhar tudo que passamos ou que deixamos passar. Então, nesse caso, talvez poderíamos dizer, se tratando de coisas palpáveis,
que o impossível tornou-se possível, mas nós não aproveitamos. Até mesmo em uma das mensagens mais lindas que conheço, que se chama Pegadas na Areia, encontramos o egoísmo e a falta de humildade tendo uma lição do que tudo estava ali e que possível era, ao ponto de não compreender que não tinham mais forças para caminhar, e então deixamos de caminhar, e que as marcas que ali estavam era de Jesus, que carregava no colo. Quantas vezes nós aqui não fomos carregados em seus braços e recheados de esperança e de paz, acordamos maravilhados com aquilo que vivíamos naquele momento? Tenho certeza que todos. Mas meu irmão, meu amigo, eu não acredito em nada disso. Bem, é impossível que você não acredite em você mesmo. Mas depois da vida, como a conhecemos aqui, não existe nada. Pois bem, eu não estou falando da vida que não existe aqui. Estou falando da vida a qual você está inserido. Estas mãos, elas não são apenas para te vestir ou despir. Estas mãos não servem apenas para você segurar ou soltar algo. Estes pés que te fazem mover não são apenas para usar o calçado do momento. Esta voz dada a ti não foi apenas para te ouvir cantar ou chorar, lamentar ou maldizer. Nós somos feitos com um único propósito: mover-se, andar, progredir, caminhar, crescer. Quando assim o fazemos, a felicidade é um estado inevitável. Quanto mais crescemos, mais compreendemos, então mais amamos de forma incondicional. Quanto mais nos conhecemos e nos libertamos, mais ampliamos a nossa fé, porque então compreenderemos os motivos de nossas mãos, de nossos pés, de nossa voz, de nosso olhar, de nossos ouvidos. Deixaremos, por um instante, de sermos robôs que caminham como se tudo estivesse programado, porque não está programado, nada está programado. Tudo pode ser alterado, tudo pode ser modificado. Agora o que precisamos fazer para isso? Mudarmos. Você já tentou ser menos explosivo uma única vez? Mas não quando você está calmo, quando você está perto de explodir. Você já tentou alguma vez acalmar-se frente a frente com o ódio, pensando em uma personificação dele, porque ele é interno, então às vezes precisamos personificá-lo. Você já tentou apaziguar os teus sentimentos com uma palavra de amor e de esperança? Ou diante da tua própria dor, da tua própria aflição, você já pensou em ter fé para se curar daquele momento? Uma vez mais, meus queridos irmãos de caminhada, falamos de reforma íntima, mexer nas estruturas, transformar as estruturas, porque estas nós já conhecemos e nós já sabemos o resultado. O caminho começa pela aceitação, passa pelo arrependimento, estagia longamente pelo perdão, mas se resolve no amor. E quando lá chegamos, então não duvidaremos mais, nem de nós mesmos e nem de nossos irmãos. Então, quando alcançarmos os estágios de luz, veremos que a luz não possui fim, ela prossegue. E como ela prossegue, nós a prosseguimos, nós a seguimos, nós a buscamos. E quando olhamos para trás, não precisamos recomeçar uma vez mais, mas voltaremos, regressaremos,
Porque não existe alegria maior do que ensinar uma palavra a uma criança. Voltamos então como orientadores para fazer com que nossos irmãos que estagiam na fase inicial da vida, das compreensões, dos entendimentos, dos despertares, possam evoluir. E assim o ciclo da vida. Como não sentir dor se quem amamos sofre? Podemos comungar daquela dor, mas não podemos fazer com que aquela dor se transforme numa espada justiceira que corta, que dilacera nós mesmos. Você pode agredir. A dor será inevitável, chegará ao agredido, mas não se compara à dor que o agressor terá. Porque quando despertar, entenderá o que se passou. E então, uma vez mais, fará-se necessário reconhecer-se e reconstruir. Reforma íntima novamente. Meu irmão, então assim, deixaremos esse ciclo de sofrimento e deixaremos de sofrer os processos da reencarnação? Provavelmente. Sejam passos bem largos e avançados para isso. Mas eu, não precisando reencarnar mais, estou ainda a perigo de quedas? Sim, ainda estará. Porque precisaremos, em algum dia, se tornar caminho, verdade e vida para muitos. Que neste momento possa começar, de uma vez por todas, a reforma íntima de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, para que as algemas que ainda nos prendem à ignorância sejam desfeitas. Pedi a permissão para que hoje pudesse falar. E essa permissão foi me concedida. Então encontro dificuldades até na comunicação. Me chamo Natanael. Eu até agradeço tudo que eu ouvi aqui hoje. Ontem, na ação de graças da igreja aqui do lado da Ciência Cristã, na hora que a gente consegue colocar, eu inclusive cheguei a escrever para não esquecer de nada que eu precisava dizer e exatamente se referindo a tudo isso que o senhor falou aqui hoje. Para mim foi 1000% para mim tudo isso hoje. E estou nesta batalha. Nesta batalha eu estou. E preciso vencer. É difícil, mas eu preciso vencer. Se permitir, vencerá. O difícil é quando não nos permitimos a vencer. Que Deus, na sua infinita bondade, vos ilumine e vos ampare.